Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, no Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 4 a 9. João 1, versículos 4 a 9, está já aí projetado, para você também abrir a palavra. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Amém. Bem, queridos, iniciamos nesse domingo uma nova série de mensagens, como tradicionalmente fazemos aí já há alguns anos. Dedicamos os domingos do mês de dezembro para a gente meditar sobre o Natal, o significado espiritual do nascimento de Jesus. E esse ano o nosso tema, ele será a luz, tempo de luz. E é um tema, digamos assim, que é meio clichê falar de luz na época do Natal, né? Porque, digamos, se um marciano viesse nos visitar, ele poderia não saber nada da humanidade, mas ele repararia que as janelas das casas, os comércios, os shoppings, as ruas estão enfeitadas com luzes por todos os lados, né? Quem é que não tem um pisca-pisca em casa? Algumas cidades capricham, né? Tem o famoso Natal Luz. E agora é interessante a gente pensar que essa influência, né, que essa característica que toma conta das decorações das casas, das cidades, é resultado da influência do próprio cristianismo sobre a sociedade. Porque a Bíblia mostra que o nascimento de Jesus é a chegada da luz, a luz de Deus no mundo. A estrela de Belém, brilhando no céu, ela é parte desse cenário clássico do Natal. O cristianismo, ao longo dos séculos, na sua liturgia tradicional, comemora esses domingos que antecedem o Natal como os domingos do Advento, né? Várias igrejas vão marcando esse momento de preparação, acendendo ali uma vela a cada domingo, até que chegue o dia de Natal e todas as velas do Advento estejam acesas. Então, essa conexão entre Natal e luz é uma conexão muito estreita. Só que essa relação, ela é mais profunda do que os enfeites, mais profunda do que uma questão de decoração, mais profunda do que uma questão estética. Isso fica bem claro aqui no texto do Evangelho de João. Versículo 4, João vai dizer que a vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. É uma luz que brilha na escuridão. A escuridão não dominou a luz, ou seja, a luz é o ministério do Filho de Deus. A luz que brilhou nas trevas é a obra de Jesus, seu ministério, sua morte, a ressurreição. Jesus é a luz de Deus brilhando nesse mundo de trevas, e o texto segue falando de um personagem, João Batista. E João atuou como testemunha da luz. Isto é, a missão de João Batista era anunciar a chegada do Messias, do Salvador, que é a luz do mundo. Porque Cristo é a verdadeira luz, ele veio iluminar todo o ser humano. Portanto,
O Natal, irmãos, é tempo de luz, de celebrarmos a chegada da verdadeira luz, que veio nos iluminar cada um de nós. Amém, glória a Deus. Possivelmente você já sabia disso antes de chegar aqui. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é outra, né? Por que precisamos dessa luz? Por que precisamos dessa luz? Note, quando a gente afirma que Jesus é a luz, a gente está atribuindo uma característica a Jesus, tá? Você pode acreditar, pode não acreditar, mas estamos falando de Jesus. A Bíblia diz que é assim. Agora, quando nos perguntamos sobre a nossa necessidade de luz, estamos fazendo uma avaliação sobre nós mesmos. Aí vem, então a pergunta continua: você precisa de luz para quê? Aqueles que não têm essa luz, será que eles não conseguem enxergar? Se Jesus é a luz, qual é a condição daqueles que estão fora de Jesus? Que diferença faz ter ou não ter essa luz em sua vida? Talvez você diga, poxa, precisamos da luz de Cristo para enxergar melhor. E aí eu te faço outra pergunta. Enxergar melhor o quê? Jesus te faz enxergar o que você não via? Ou será que Jesus te faz enxergar melhor algo que você via, mas não via muito bem? Então, Natal, irmãos, significa a nossa necessidade de luz. Deus não enviou o seu Filho ao mundo simplesmente para tornar o nosso mundo mais bonito como um enfeite. Deus enviou Cristo ao mundo porque nós temos uma necessidade de luz. Essa necessidade, ela se expressa de duas formas. Por um lado, cegueira completa. Por outro, uma visão distorcida. Nós temos esses dois problemas. A cegueira está relacionada ao fato de que existem algumas coisas que simplesmente a gente não enxerga. Diante delas você está absolutamente cego. Nossos olhos são incapazes de enxergar. Nossa mente é incapaz de perceber, nosso coração é incapaz de sentir. É uma cegueira causada pelas trevas do pecado que dominam o nosso coração e preenchem tudo ao nosso redor. Então veja, é muito bonitinho a gente falar do Natal, da luz, dos enfeites, do menino Jesus, mas o Natal, biblicamente falando, é uma afirmação de que no mundo existem trevas. Trevas que estão ao nosso redor, trevas que estão dentro de nós. Para onde olhamos, vemos trevas. Veja, quantas pessoas estavam diante do Cristo encarnado e não perceberam que era o Salvador? Quantos acharam que Jesus, veja você, era um enganador? Os soldados romanos e os líderes judeus, conforme nós pregamos na semana passada, ali diante da crucificação de Jesus, pensavam estar matando um baderneiro. Estavam diante do Cristo, o Filho de Deus, ali, em carne e osso diante deles. Não faziam ideia que era o Filho eterno de Deus. Quantas pessoas, queridos, estão hoje perto da presença de Deus, mas não enxergam nada além dos seus pensamentos e sentimentos. Pessoas estão diante da palavra de Deus, mas enxergam apenas um livro. Pessoas que estão aqui, no culto, ou por aí, em vários cultos e várias igrejas. Pessoas que estão em casa, no YouTube, passando
culto após culto, transmissão após transmissão. E tudo que veio em uma reunião, um evento religioso, alguma coisa que pode inspirar, que pode emocionar, nada além disso. Pessoas que estão diante de milagres da providência de Deus, mas veem sorte, coincidências, destino. Veja, os discípulos no caminho de Emaús andavam lado a lado com Cristo ressuscitado. Conversavam com Ele, mas achavam que era um judeu qualquer, uma pessoa qualquer. Então, querido, cegueira espiritual causada pelo pecado nos impede de olhar e perceber a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus revelado em Jesus. Então a gente olha para Ele que morreu e ressuscitou e não consegue enxergar como isso pode fazer sentido para a nossa vida. A gente olha para a esperança que o Evangelho anuncia, a esperança de uma mudança de vida, a esperança de perdão, de transformação, de libertação. Não enxergamos a verdade dessa realidade. Tudo parece uma grande ilusão, né? Tudo parece uma grande mentira. Para quem não tem os olhos transformados, o cristianismo, o evangelho é uma grande fantasia. Talvez aí você, no seu processo de evangelização, já tenha se deparado com essa realidade. Você fala de Jesus para alguém, você conversa sobre o evangelho, você fala da igreja, e a pessoa fala, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Uma fantasia. Talvez a pessoa até diga, poxa, é uma mentira até legal, é uma história bacana, bonita. Mas não tem verdade nisso. São as trevas do pecado que impedem a pessoa de enxergar. Agora, existem também as trevas que nos fazem, ou que distorcem a realidade. Então, existem trevas que nos impedem de ver, e existem trevas que distorcem a nossa visão. Então, é aquela história das lentes através das quais enxergamos o mundo. Então, essas trevas que distorcem a nossa visão, e aí a gente começa a enxergar um caminho. Só que aquele caminho que é bom, a gente acha que é ruim. E o caminho que é ruim, a gente acha que é bom. Só que como a nossa visão está comprometida, a gente vai seguindo o caminho perigoso, o caminho de morte, o caminho de destruição. Então, há coisas que cegam o nosso discernimento. Vivemos um tempo, uma sociedade, onde as pessoas não conseguem enxergar o certo e o errado com clareza. A própria sabedoria popular nos ensina algo sobre isso, né? É quando a gente diz, por exemplo, que alguém está cego de amor. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos dizer que aquele sentimento está roubando da pessoa toda a sua lucidez, todo o seu discernimento. Então ela começa a seguir caminhos e tomar decisões e se comportar de maneira irracional, destrutiva. Ela está cega de paixão. O único parâmetro que ela tem para decidir qualquer coisa na vida é o sentimento que ela tem por aquela pessoa. E aí você pode falar, você pode aconselhar, você pode dizer, olha, você está vendo que esse caminho vai dar ruim. Mas a pessoa não enxerga. O que está claro para quem está fora, para quem está vivendo, tem completamente outro sentido. O mesmo fenômeno acontece quando alguém está cego pelo dinheiro. Estamos aí no mês de dezembro, né? E muitos ficam cegos pelas compras. A pessoa dorme e acorda pensando no que comprar, onde comprar. Vai ser no débito, no crédito, em quantas parcelas. Isso porque ela já passou o mês de novembro inteiro monitorando lá os preços da Black Friday. Ela não consegue enxergar que ela vai ter um janeiro de dívidas, por exemplo.
Ela já não consegue enxergar que ela já tem dívidas que ela não está pagando. Ela não consegue enxergar que ela pode ter vida, alegria e paz, mesmo se não comprar nada. O nascimento de Jesus não traz alegria. E nesse ponto, irmãos, venhamos e convenhamos, nós cristãos somos bastante hipócritas. Somos extremamente consumistas. Mas adoramos dizer que Jesus é o sentido do nosso Natal. Será que é? Se você passasse o mês de dezembro inteiro sem ganhar um único presente sequer, sem comprar nada de novo para a sua vida, você atravessaria esses 30 dias alegre, porque apenas e simplesmente Jesus é seu Salvador? Talvez estejamos cegos, como a nossa sociedade, mas não temos a humildade de reconhecer. Estamos cegos pelo consumismo. Há pessoas que ficam cegas pela raiva, né? A gente vê por aí gente que às vezes passa anos cegos por um desejo de vingança, por coisas absurdas. Quantas pessoas hoje estão cegas pela política, né? Você pode falar, o céu está azul, né? E a pessoa vê nisso, né, alguma coisa que vai favorecer ou contrariar o candidato A ou B. Há pessoas cegas pelas distrações. Gente cega pelas futilidades da vida, pelos prazeres imediatos, então ela não consegue enxergar nada a longo prazo. Ela não enxerga responsabilidades, ela não se dispõe a sacrifícios, ela só quer se divertir hoje. Há pessoas cegas pelos seus traumas. As lentes pelas quais ela olha o mundo estão embaçadas pelas dores, pelas mágoas, pelas amarguras. E aí ela não consegue ver nenhuma bondade, nenhuma beleza, nenhuma esperança. E aí nós poderíamos continuar multiplicando os exemplos, né? Mas eu acho que você já percebeu que há coisas que atuam em nossa vida como trevas, que não nos deixam enxergar mais nada. A nossa mente, os nossos olhos se tornam reféns. Estamos obcecados. Em última análise, a gente chama isso de ídolos. Então veja, nós temos dois problemas, voltamos lá. Problema número 1 é a nossa cegueira espiritual, entranhada em nós, que nos impede de enxergar a presença de Deus, o amor de Deus. Por outro lado, há trevas que distorcem a nossa visão e que nos impulsionam para caminhos destrutivos. Podemos dizer que o mundo nos deixou viciado em trevas, viciados em ídolos. Desde criança, somos treinados nas trevas, de modo que vamos crescendo, nos acostumando com elas. Para onde olhamos só vemos trevas, mas achamos que está tudo bem. Afinal, são tantas trevas que parece que o normal são as trevas. O normal, por exemplo, é a gente se endividar em dezembro, é comprar, é gastar. Fomos treinados para isso. À medida que vamos crescendo, nós trocamos de trevas, mas não deixamos de ser viciados. Mudamos de ídolos, mas continuamos obcecados por algo que tampa a nossa visão. O que nos leva à questão, aquela que eu te perguntei no início: por que precisamos da luz? Por que precisamos de uma luz que vem do céu? Por que necessitamos que Deus nos envie uma luz? E agora você já pode responder comigo. Precisamos de uma luz que nos cure da cegueira espiritual. Precisamos de uma luz que liberte as lentes dos nossos olhos dessas
trevas opressoras que escravizam nossa mente, nosso coração. Precisamos de uma luz que tenha poder para libertar nosso coração que é viciado em trevas. Uma luz que cure essa dependência de trevas. Uma luz que abra os nossos olhos de forma que a gente veja aquilo que a gente nunca viu na vida. Precisamos de uma luz que nos mostre, que nos dê a noção, o entendimento de quão grandes são as trevas que existem ao nosso redor. Precisamos da verdadeira luz, a luz daquele que criou a luz daquele que criou os olhos. Precisamos daquele que diz: haja luz. Precisamos desse que veio do céu para fazer os cegos enxergarem. Precisamos dessa luz que se encarnou, dessa luz que veio brilhar nas trevas, mas que não foi dominada pelas trevas. Então veja, meu querido, precisamos dessa luz que venceu o pecado, dessa luz que venceu a morte, dessa luz que pelo sangue derramado na cruz pode tornar limpo os nossos olhos e purificar a nossa visão. Precisamos da luz que ressuscitou para que os nossos olhos possam enxergar uma luz que é mais poderosa do que a morte. Dessa luz que na cruz venceu todas as formas do mal, para libertar nossos olhos daquilo que nos escraviza. Somente uma luz pode fazer isso. É essa luz que João descreve aqui para a gente. Essa é a luz do Natal. Essa é a luz que veio ao mundo. Não é uma luz que faz parte desse mundo, dessa realidade. É uma luz que vem de fora. Então, quando João diz que Jesus é a verdadeira luz, isso nos dá uma dica. Existem luzes falsas. Olha que coisa. Muitas vezes nós apostamos em certas lâmpadas. Lâmpadas desse mundo que parecem ser a solução, mas são lâmpadas queimadas. Aí você pensa assim: poxa, não, quando eu tiver esse emprego, quando eu tiver esse relacionamento, mas se eu passar naquela prova, poxa, quando eu resolver esse problema, mas se Deus me der essa bênção, aí a minha vida se encheria de luz. Veja, queridos, estamos caindo no processo de colocar coisas desse mundo como luz. Só que essas coisas, por melhores que elas sejam, por mais legítimo que seja esse anseio do seu coração, elas acabam por obstruir a sua visão. Elas não curam a sua cegueira espiritual. Elas não proporcionam uma visão clara da realidade. Elas nos deixam obcecados, presos a uma única perspectiva. Às vezes, queridos, as bênçãos se tornam trevas. Dá um exemplo dos pastores, das igrejas. Na vida de muitos líderes cristãos, o ministério se torna trevas, porque se tornou um espaço de poder, um espaço de vaidade, um espaço de dinheiro. Então eles já não conseguem exercer o ministério, a liderança da igreja, a sua atuação, pelo prisma da vontade de Deus. Eles já não conseguem discernir o certo e o errado com base na palavra de Deus. Já não conseguem enxergar os seus próprios erros, nem a beleza da graça de Deus, além das suas próprias realizações. Então, o ministério se torna para essas pessoas um ídolo, uma obsessão. Veja, eu dou esse exemplo do ministério pastoral para a gente observar que se isso pode acontecer com algo, digamos assim, tão próximo
da palavra do Evangelho, isso acontece com seus objetivos profissionais, com as suas metas financeiras. Isso acontece com os seus planos familiares, de relacionamentos, os amores do seu coração, namorados, maridos, esposas, filhos, seus sonhos de consumo, seus objetos de distração, qualquer tipo de coisa que pode controlar a sua visão. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja, o Evangelho, ele te leva a um reconhecimento. Ele te leva a um lugar onde você precisa dizer, eu preciso da luz. Então, a questão é uma questão de humildade. A questão é a gente vencer a arrogância do nosso coração para reconhecer, eu preciso dessa luz. Veja, quando a luz cura a nossa cegueira, nós enxergamos Deus, nós enxergamos o amor de Deus, a vontade de Deus. Precisamos dessa luz, que nos dá uma visão mais clara de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma luz que não é do mundo, uma luz que veio do céu. E aí, queridos, nosso desafio é se colocar nessa posição. João capítulo 9 traz para a gente uma história muito interessante sobre esse ponto, né? Jesus curou um rapaz que era um cego, fisicamente cego, desde nascença, desde o seu nascimento. Então Jesus, ele abre os olhos físicos daquele rapaz e depois Jesus abre os olhos do coração dele. Aquele homem se prostra diante de Cristo, o reconhece como Salvador. Os líderes judeus que presenciaram tudo aquilo não acreditaram em nada. Foram atrás da família. Quero saber, desde quando esse homem é cego? Era cego mesmo? Será que isso tudo não era mentira? Não era uma farsa? Eles não acreditaram. E aí no final da história, eles perguntam para Jesus, o senhor está dizendo que nós que somos líderes religiosos, está dizendo que nós somos cegos? E aí Jesus responde, então, se vocês reconhecessem que são cegos, estava tudo bem. O pecado está em vocês afirmarem que estão vendo. O pecado está em a gente achar que a nossa mente, o nosso coração, a nossa formação, o nosso ensino, o que a família deu, o que você conquistou, que os recursos desse mundo te dão condições para enxergar com clareza. O pecado está em você achar que vê. O orgulho nos impede de ter a verdadeira visão. E esse é o desafio do Senhor para a gente. Abrir mão do seu orgulho e dizer, Senhor, há coisas que eu não estou vendo. A minha visão da realidade pode estar assim distorcida. Há coisas que estão obstruindo a minha visão. Há coisas que podem estar controlando a minha visão. Jesus lá falou sobre a questão do julgamento. Lembra disso? Ele fala no Sermão do Monte, daqueles que reparam no cisco que há no olho do irmão. E ele fala, olha, como é que você é tão rápido em condenar o cisco que há no olho do seu irmão, quando você não vê a trave, né? É como se fosse um galho. E é isso. Gente que acha que vê. E porque acha que vê, se acha no direito de tirar conclusões da vida alheia. Mas é gente que não tem a condição de entender, de perceber o tamanho das trevas que existem dentro da sua própria vida.
Nosso lugar, irmãos, é clamar: Senhor, limpa os meus olhos, liberta a minha visão, para que eu enxergue a Tua vontade, o Teu querer, Teu amor, Teu chamado, Tua graça. Por fim, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, o Senhor abre os seus olhos, o que você verá? Que visão é essa que o Evangelho nos proporciona? Eu queria destacar 4 elementos, 4 aspectos daquilo que o Evangelho nos faz ver. Em primeiro lugar, quando o Senhor abre os nossos olhos, temos uma nova visão sobre Deus. Olhamos para Deus através de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o provedor, é o Deus que muito antes de você existir, Ele já te amava. Então, quando os nossos olhos se abrem, nós enxergamos um Deus que nos abençoava antes de o conhecermos, que multiplicava misericórdias sobre a nossa vida antes de fazermos qualquer coisa por Ele. Quando os nossos olhos são abertos pelo agir do Espírito, percebemos que a nossa vida sempre esteve diante de Deus, que Ele sempre esteve presente na nossa história. Você já pertencia a Ele, a sua vida já era dele, antes de Ele estar em seu coração. Em segundo lugar, segundo aspecto, quando nossos olhos são abertos pelo poder do Evangelho, temos uma nova visão de nós mesmos. Percebemos que somos criação de Deus, amados pelo Pai, mas profundamente afetados pelo pecado. A luz do Evangelho nos permite enxergar o tamanho das trevas, não só que existem no mundo, mas que existem dentro de nós. Irmãos e irmãs, o pecado não está do lado de fora, está dentro da gente, e percebemos que não merecemos nada de bom, além da condenação. Aí a gente volta para a cruz, porque a gente percebe que o nosso lugar é a cruz. A luz do Evangelho me faz perceber quem são meus ídolos, quais são as traves que estão impedindo que eu tenha uma visão clara da realidade. Os ídolos. A luz do Evangelho me faz reconhecer que eu não posso me salvar. A nossa esperança não está no nosso esforço. Então, quanto mais próximo da luz, mais devemos ter noção da podridão das trevas, que me fazem concluir: eu sou o pior dos pecadores. Mesmo o bem que eu faço não passa de um pano de chão imundo diante da justiça do Senhor. O Evangelho, quando abre os nossos olhos, tira da nossa visão qualquer orgulho, vaidade e arrogância. Terceiro lugar, a luz do Evangelho, o Espírito Santo abrindo os nossos olhos, nos dá uma nova visão do mundo. Então nós temos uma nova visão de Deus através de Cristo. Nós temos uma nova visão de nós mesmos e nós temos uma nova visão do mundo. E essa visão do mundo, ela tem dois lados. Por um lado, a gente vê o mundo criado por Deus, afetado pelo pecado. Eu entendo, eu reconheço que as forças desse mundo não podem me salvar. Ao contrário, elas querem me escravizar. Há trevas do mal em todas as estruturas do mundo. A visão do Evangelho remove do nosso coração qualquer tipo de esperança ingênua. Passamos a entender que por detrás dos problemas da humanidade, da violência, a destruição do meio ambiente, das doenças, a exploração das pessoas, do racismo, a corrupção, por detrás de tudo isso há um componente espiritual, que é a falta de comunhão com o Criador.
E aí, isso nos leva ao quarto e último aspecto da visão que o Evangelho nos proporciona, que é a salvação. Esse Deus Criador, que eu enxergo por meio de Jesus, Ele intervém nesse mundo de trevas. Então veja, o mundo que Deus vem visitar em Cristo é um mundo de trevas, onde pessoas estão subjugadas pelas trevas. Não é apenas um mundo que era feinho e se tornou mais bonitinho. Quando nossos olhos abrem, percebemos que Cristo é o nosso Salvador. Se os olhos verdadeiramente só abrem quando você sente de fato o tamanho do amor de Deus pela sua vida. E aí você é atraído a uma nova realidade de vida, de comunhão. Você começa a ficar fascinado com a beleza do Evangelho, com a beleza do reino, com a grandiosidade desse amor. Quando o Evangelho abre os nossos olhos, a vida passa a ter outro sentido e significado. As coisas desse mundo já não me cegam, já não me controlam. Por quê? Os meus olhos estão encantados com a graça de Deus. As luzes desse mundo continuam tentando me seduzir, mas eu encontrei uma luz maior, uma luz melhor, uma luz que é verdadeira, uma luz que é mais bela. No caos do mundo, eu consigo enxergar a presença de Deus. Contemplamos as fagulhas da glória, as amostras da graça. Apesar do caos, meu coração vai se animando, porque eu passo a olhar a vida pela ótica do reino. Eu tenho certo e o errado, eu tenho clareza, eu tenho discernimento. Eu consigo decidir, escolher, porque eu tenho clareza em relação ao certo e ao errado. O certo é a vontade do Senhor, o errado, o que contraria os princípios do reino. As minhas prioridades mudam, porque os ídolos não controlam mais a minha vida, mas eu agora tenho prioridades. Meu coração não é uma bagunça, meu coração é um reino, ele tem um rei. Eu enxergo a vida com esperança, que a morte já não é mais o fim. As trevas desse mundo não são invencíveis. Quando o Senhor abre os nossos olhos, nós vemos além. Passamos a ter uma perspectiva da eternidade em Cristo. Já temos um contato visual com a Nova Jerusalém. Temos um contato visual com os novos céus e nova terra. Por quê? Porque não vemos com esses olhos. Vemos pela fé. Vamos orar. Eu queria desafiar você a fazer essa oração nessa noite. Uma oração simples. Um único pedido. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Para ver aquilo que talvez você nunca viu. Aquilo que para você talvez nunca fez sentido. Aquilo que nunca te encantou, aquilo que nunca tocou o seu coração, aquilo que nunca mexeu com a sua alma. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja. Senhor, eu quero ver, eu preciso ver. Ou talvez, em algum momento da sua vida você teve essa visão. Teve uma visão da graça, teve uma visão da glória, teve uma visão do reino. Mas com o tempo, as lentes dos seus olhos foram ficando embaçadas. E você já não consegue enxergar com clareza. Talvez existam coisas cegando a sua visão, obstruindo a sua visão. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que inclusive você perceba
os caminhos errados, as trevas que você tem acolhido dentro de você. Fale com o Senhor. Deus amado e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para esse mundo de trevas e resolveu, Senhor, enviar a luz. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos amou. Quando, ó Pai, nós nem sequer, ó Pai, tínhamos ideia de quem o Senhor era. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Mesmo quando a nossa história, Senhor, tem sido uma história de incredulidade, de rebeldia, de idolatria. Mas o Senhor veio ao nosso encontro, Pai. Cristo é a luz, a verdadeira luz, que veio nos iluminar, porque estamos em trevas. Precisamos dessa luz, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para vermos o Teu amor revelado em Cristo. Abre os nossos olhos para vermos a Tua graça. Abre os nossos olhos, ó Pai, para reconhecermos, ó Deus, as trevas que existem em nós. Abre os nossos olhos para percebermos as traves que existem nos nossos olhos. Abre os nossos olhos, ó Pai, para termos clareza sobre os ídolos, ó Pai, que estão nos escravizando. Abre os nossos olhos para termos uma nova visão do Teu reino, uma nova visão da Tua vontade, uma nova visão, Senhor, da comunhão com o Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, para termos discernimento da Tua vontade, para entendermos o que é o certo e o que é o errado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta-nos, ó Pai, dessa hipocrisia de achar que estamos vendo, quando na verdade estamos absolutamente cegos, ó Pai. Abre os nossos olhos para perceber, Senhor, que simplesmente estamos vivendo as trevas desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai, das trevas que nos deixam obcecados, ó Pai, que tem travado o nosso olhar, e a gente não vê mais nada. Trevas, ó Pai, que tem controlado a nossa mente e o nosso coração. Trevas, ó Pai, que tem transformado bênçãos em maldições. Aquilo que deveria nos abençoar tem se tornado, Senhor, motivo, Senhor, de escravidão, tropeço e escândalo. Ah, Deus, liberta nosso coração. Que a gente, ó Pai, que a nossa paixão seja a luz do Senhor, que a nossa paixão seja a luz do Evangelho, que a nossa alegria, que possamos nos encantar com a beleza da Tua glória, que possamos nos encantar com as maravilhas do Teu amor, que possamos nos encantar com Cristo, com o Teu reino, com a vida na Tua presença. Ah, Deus, é o desejo do nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus, abre os nossos olhos.